Pastor Lipão no podcast Positivamente. Bora pro vídeo. O que eu postei da minha dermatologista, que ela tá com procedimento para tirar a tatuagem, e não era o meu caso, porque eu não estava tirando nenhuma tatuagem, eu as tenho e elas estão aqui até hoje. Mas alguém me perguntou, mas então é porque quando é cristão você não pode ter tatuagem, você tá tirando as tuas, e vem exatamente isso, né? Cara, esse é um assunto que até hoje a galera encana de poder ou não poder usar tatuagem. Ah, cristão pode usar tatuagem? Você que é crente. Nossa, crente de tatuagem? Nunca vi. É incrível que com, sei lá, internet, rede social bombando aí, internet de ultra mega velocidade, ainda fala-se isso, cara. Ainda fala-se isso. Vamos ver que de repente ela vai perguntar pro pastor Lipão. Vamos ver. Eu também usava um monte de brinco na orelha e alguém me pergunta, agora eu vejo você com um brinco mais discreto, é porque o cristão não pode usar? Então não é isso, você não pode isso, não pode aquilo. Mas eu acho que quando você é realmente transformado, você vai tendo mais sensibilidade do que você, do que não... Eu vejo hoje que o fato meu de usar um monte de brinco era uma vaidade excessiva de querer chamar a atenção. Então, para mim, aquilo foi natural eu querer tirar. Não é porque, eu vi aqui, porque não pode usar tanta coisa. Então, realmente, é uma transformação interna. É que a galera ainda fica atrás do pode, não pode. Pode, não pode. Pode, beleza. Não pode? Beleza. E quando a gente vai estudando a palavra e conhecendo, a gente vai sendo transformado naturalmente. Exatamente. Ninguém gosta de regras, mas quando elas vêm do Senhor e elas são reais, é tão mais simples. Porque... É que a nossa identidade ela vai sendo remodelada. Deus ele vai iluminando quem de fato nós somos. E a gente vai percebendo que muito daquilo que nós julgávamos ser eram adereços que, na verdade, escondiam quem nós éramos. Só um comentário em relação a isso, como ele falou de luz, só algo que me veio à mente aqui rapidão. Tem um texto, não lembro se é texto, peça de teatro, não lembro, que diz o seguinte, que quanto mais nós nos aproximamos da luz de Cristo, mais ele revela a sujeira em nós. Eu fico imaginando nós com umas vestes brancas e a luz do Senhor vindo em nossa direção, e ali aquelas vestes brancas que a gente acha que são brancas, na verdade não são. Então, quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais ele revela em nós os nossos pecados, as nossas manchas, a nossa sujeira em si, né? Legal, é só um comentário só. Por exemplo, eu, na minha conversão, eu usava alargador. E alargador não é pecado, biblicamente não tem nada que condene. Porém, quando eu comecei a pregar muito em vários países, cidades, enfim, houveram vários contextos onde eu fui pregar. Pastores pediram, por uma questão de respeito à congregação e assim por diante, para que eu tirasse o largador, para não gerar escândalo, porque tinha irmãos que interpretavam isso de uma forma ruim e tal. Eu nunca vi problema nisso, porque eu sempre julguei a mensagem mais importante do que o meu estilo, do que aquilo que eu gosto. Até que chegou um tempo da minha vida em que eu percebi, não que era pecado, mas eu percebi que estava mais atrapalhando aquilo que Deus estava me chamando para fazer do que cooperando. E quando eu percebi isso, eu prontamente disse, não vou mais usar. Inclusive estava com meu amigo... Virar algo tão menos importante, sim, né? Esse é o ponto. Não é pecado certo, errado. Esse é o ponto. Não é se pode, não pode. É aquilo que Deus vai transformando em você, cara. É diferente, é diferente. Que é menos importante. É menos importante do que ter a presença de Deus, é menos importante do que a minha família. Verdade. Por exemplo, jovens que vêm me perguntar sempre, né, sobre tatuagem, porque eu tenho bastante tatuagem. E aí o que eu sempre digo a eles, né? Olha, biblicamente, você não vai encontrar respaldo bíblico nenhum para afirmar que a Bíblia diz que tatuagem é pecado. Agora, por exemplo, se teu pai está te dizendo para você não fazer tatuagem, a pergunta é, você ama mais a tatuagem ou teu pai? Ô louco, hein? Essa foi pesada, hein? Porque se você ama mais o teu pai,
então não faz sentido você fazer tatuagem. Verdade. E por amor vale a pena abrir mão de algo efêmero, algo transitório, algo banal em certo aspecto, por amor ao seu pai. Interessante porque as pessoas sempre buscam se pode ou não pode. Se pode, beleza, vou fazer. Ah, não pode? Tá bom, não vou fazer. Cara, mas e o seu relacionamento com Deus, cara? E aquilo que Deus quer de você? Ele deu uma ilustração muito bacana em relação ao pai. Cara, e aí, você ama mais a tatuagem ou o seu pai, cara? É isso aí. Então não é uma questão de letra da lei. Sim. É uma questão de que fomos preenchidos com uma alegria tamanha que a gente pode abrir mão, inclusive, da nossa liberdade. Sim. Isso aí. E Paulo, em vários momentos, ele se abstém daquilo que ele podia por amor ao próximo, Sim. Verdade. por amor ao evangelho, por amor a Cristo. Por exemplo, Paulo se absteve do casamento. Casar é algo nobre, santo, maravilhoso. Mas por amor ao evangelho, por amor a Cristo, para que ele pudesse ter mais desprendimento para pregar o evangelho, ele opta, em 1 Coríntios capítulo 7 ele fala isso, ele opta de maneira abrupta dizer, não quero me casar. Eu quero me dedicar completamente ao Senhor e não quero estar dividido. Então, o que fica evidente na vida de Paulo e na vida de todo aquele que se converte genuinamente é que nós somos preenchidos por uma alegria, uma paz, uma satisfação tão grande que outras coisas se tornam menos valiosas, menos importantes. Legal, então daí não é uma legal. questão de certo ou errado. Sim. Usar brinco ou não, ter tatuagem ou não. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de importa ou não. É um momento para isso ou não. Porque, por exemplo, até minhas tatuagens, muita gente me pergunta, você fez antes ou depois da conversão? Todas elas eu fiz depois. Todas. Mas muito relacionado com a maneira como Deus estava me usando naquele tempo para alcançar um tipo de pessoa daquele tempo. Hoje, tem símbolos que registram os momentos que você passou? Tem. Algo bíblico, algo... Tem bastante. Aqui, por exemplo, aqui é DC, né? Depois de Cristo. Esse antes de Cristo. E aí, enfim, aqui é trevas e fogo, tal, enfim, aqui é luz. Esse braço aqui é um desenho do juízo final. Eu tenho nas pernas uma ovelha, um cajado, ilustrando ali o Salmo 23. Na outra eu tenho um cálice de vinho e um ramo de trigo, simbolizando Inteirinho tatuagem. Inteirinho de tatuagem. a Santa Ceia. Tenho nas minhas costas crucificado, na barriga Jesus Cristo. Tenho mais algum. Tenho aqui também, Alfa e Ômega. Então, todas têm um simbolismo cristão. Foram importantes no momento do ministério. E eu gosto, acho legal tatuagem. Mas hoje, por exemplo, não é mais do meu interesse. Sabe? Não é porque eu acho pecado ou não, mas eu não me interesso mais. E nem quero apagar também as que eu tenho. É tipo, ok, não, esse não é o motivo da minha vida. Acho que esse é o X da questão. E como outras várias coisas, né? Cristo se tornou o motivo da minha vida. Olha que legal. Cara. Ele é a razão de eu levantar, de eu dormir. Eu quero servir a Ele, eu quero agradar a Ele. E se eu tiver que abrir mão de qualquer coisa para isso, eu abro. O que não pode é você estar aqui assistindo esse vídeo e não estar inscrito nesse canal. Então dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque esses conteúdos eles estão demais. Vem também, né, aquela passagem que nos fala, né, que a gente... Karina Bach. Que usam também erroneamente, que a gente deve deixar tudo, dar tudo que a gente tem para servir a Cristo. E tem gente que fala para mim, quero ver você dar sua casa, seu carro. Tá fácil falar porque você tá bem de vida. Só que eu entendo exatamente isso, porque aquilo não ocupa o lugar de Cristo. Ele não está em primeiro lugar na minha vida. Sim. É incrível como o pessoal distorce a palavra de Deus, né, cara? Meu Deus do céu. E outra, para apontar o dedo, para acusar. Eu batalhei, eu tenho uma posição hoje em dia tranquila financeiramente, mas eu não coloco aquilo como meu objetivo, não coloco naquilo todas as minhas forças, e eu tenho certeza que se fosse assim, o pobre então não teria que abrir mão de nada. Verdade. Não mas é? essa é uma ideia... Uma ideia errada. Olha, eu vou fazer um comentário bem É onde está a nossa riqueza. É incrível como esses temas eles vêm para o pastor Lipão, né?
Muito legal isso. O que é mais precioso Mas pra na gente, verdade né? isso é um comentário invejoso É. de pessoas que não compreendem as escrituras e usam elas para justificar a sua inveja. É aquilo que eu falei, ele só falou de uma maneira mais bonita. Se Cristo me pedisse, ou te pedisse, eu quero crer, qualquer coisa, de fato e verdade, nós daríamos porque a nossa vida já é dele. Então tudo é dele. Agora a grande questão é que, por exemplo, para o jovem rico especificamente, Jesus pediu tudo que ele tinha. Mas para outros, como por exemplo Nicodemo, Jesus não pediu. Para Pedro, Jesus pediu as redes. Para cada um, Jesus pede de acordo com os seus ídolos. E Olha acho só. que esse é o É forte isso aí. Jesus pede para cada um de acordo com os seus ídolos. Anota isso aí. ponto crucial. O que acontece é que nada, absolutamente nada, ninguém, nem alguma coisa pode ocupar o lugar de afeição, de dependência, de reverência, de amor que deve pertencer somente a Deus. E por vezes as pessoas que fazem esse tipo de comentário, na verdade, fazem esse comentário porque elas amam o dinheiro. E se preocupam tanto com o dinheiro, inclusive dos outros, ao ponto de não A ponto de ficar coreando a vida dos outros, é isso. conseguirem, amando a Deus, abrir mão da sua cobiça e desejo por ter aquilo que os outros têm. Verdade. E por isso, então, acabam colocando um jugo sobre os outros que elas mesmas não estão dispostas a carregar. Sim, sim. Então, É uma hipocrisia velada. é isso aí, é isso aí. Não importa o quanto que você tem no banco, importa onde você tem colocado a sua adoração, né? Onde você tem Onde está seu colocado. coração? Onde está seu coração? Exatamente. Agora é óbvio. A gente não pode também esquecer aquilo que a Bíblia fala, que a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. E isso fala sobre tudo: dons, dinheiro, bens, influência e assim por diante. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos deu. Por tudo. Então, por exemplo, aquele que tem maior condição financeira deve agir dar com maior generosidade. É o conselho de Paulo para Timóteo: olha, fale para os ricos serem mais generosos, porque Deus concedeu a eles bens materiais para que eles Verdade. sirvam a Deus com os bens materiais deles. Agora, isso não significa que eles devam empobrecer, pelo contrário, eles devem manter a sua prosperidade para que possam sempre ter o que dar e oferecer a quem precisa. Ou, por exemplo, aqueles que têm influência receberam do Senhor essa graça e devem usar a sua influência para levar amor, para levar esperança, Hashtag fica a dica aí. para levar salvação para aqueles que de alguma forma são influenciados por ele. Então, a riqueza, ela é uma responsabilidade. Verdade. E ela é uma responsabilidade que deve ser gerida e administrada de tal maneira que Deus seja glorificado através do recurso que nós temos, seja tempo, dinheiro, influência, amizade e por aí vai. É isso aí. Aonde está o seu coração? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você acha de tatuagem, piercing. Vai ser legal compartilhar isso contigo. Vou ler todos os comentários e responder também cada um deles. E eu repito para você: se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e até o próximo vídeo.